Caro presidente Mozarildo, senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, as mudanças propostas na medida provisória 579, em discussão na Comissão Especial do Congresso, definindo tarifas e regras de concessão do setor elétrico, não podem impactar negativamente nas cooperativas de eletrificação rural, especializadas em atuar em município pouco atrativo para as grandes empresas. As cooperativas de eletrificação rural não ficam com o filé mignon do setor elétrico, ao contrário, são cooperativas operando em áreas carentes e ficam, como se diz, com a carne do pescoço, porque muitos investidores não enxergam oportunidade de negócios lucrativos nessas áreas, às vezes até de difícil acesso. Não podemos cometer o erro de tratar de maneira igual situações tão desiguais. Na última sexta-feira estive em Porto Alegre, na capital do meu estado, para discutir a MP com a Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a FECOERGS, liderada pelo presidente Jânio Stefanello. Também participaram daquele encontro os meus correligionários, o deputado Luiz Carlos Reins e o deputado estadual Pedro Westphalen. A conclusão foi que a medida provisória acerta quando reduz as tarifas de energia para o consumidor domiciliar e industrial, mas não pode errar ao aumentar os custos do setor cooperativo ou provocar insegurança jurídica, como reconheceu o empresário Jorge Gerdau Johann Peter na audiência pública da semana passada. A preocupação social elogiável da redução do custo de energia não pode comprometer a competitividade do setor produtivo. Só a FECOERGS envolve 23 cooperativas de distribuição e geração de energia no meio rural do meu estado, que respondem por mais de 64 mil quilômetros de redes. Esses grupos cooperativos levam energia elétrica para mais de 1.200.000 moradores do meu estado, atendendo 11% dos gaúchos. É uma categoria especial que precisa de tratamento diferenciado, sem aumento de custos de operação e sem insegurança jurídica para a manutenção das atividades de distribuição e geração de energia. A medida provisória que está sendo relatada pelo senador Renan Calheiros tem que contemplar as cooperativas, destinando parte da energia já amortizada para a melhoria dos sistemas elétricos dessas associações. É um investimento que traz retorno. No meu estado, existem exemplos de investimentos feitos nos últimos anos pelas próprias cooperativas, como a modernização das redes de transmissão, que resultaram na diminuição dos custos de manutenção e operação do sistema. Como disse o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, na última sexta-feira, em artigo publicado na Folha de São Paulo, cooperativa é a síntese do capital social, base do bem-estar coletivo. Por isso, apresentei duas emendas, a 176 e a 178, que espero acolhimento pelo relator Renan Calheiros. Ambas permitem às cooperativas o desenvolvimento das atividades com padrões e custos de energia compatíveis com a lógica cooperativista. As cooperativas não podem onerar os consumidores e seus associados. Elas precisam de tarifas mais baixas para continuar agregando valor ao agronegócio, à produção rural e a outros setores importantes. A proposta, no caso dessas duas emendas, é modernizar o processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O meio deve ser a redução equilibrada das tarifas, tanto para as concessionárias quanto para as permissionárias. Esse ajuste visa fazer justiça com mais de 100 cooperativas de eletrificação rural, responsáveis por levar energia ao meio rural para mais de 4 milhões de brasileiros. Tenho certeza que esse é o objetivo de muitos representantes desta Casa, como o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que também apresentou emendas em favor do desenvolvimento das cooperativas de eletrificação rural. Nessa semana, teremos duas audiências públicas importantes. Uma hoje, quando devemos colher mais informações, com os convidados que já devem estar lá reunidos, de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e o Fórum de Secretários de Energia. E a outra, na quarta, 14, quando esperamos ouvir argumentos dos Ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Advocacia Geral da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Serão oportunidades de avançarmos sobre as mudanças que precisam ser feitas de modo a garantir a redução das tarifas de energia sem causar
causar insegurança jurídica no marco do setor ou ainda injustiças. O ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, informou num artigo publicado neste domingo no jornal Estado de São Paulo que, para conseguir reduzir as tarifas de energia, o governo decidiu aportar recursos anuais na conta de desenvolvimento energético. Na avaliação do ministro, com a redução da contribuição do consumidor para a manutenção da CDE, que financia a universalização do acesso à energia elétrica, a chamada tarifa social, e a geração eficiente de eletricidade em locais remotos, pode chegar a 1/4 do que é atualmente pago. Reforça, por isso, que a energia não pode mais ser um entrave para a competitividade das empresas. Em artigo publicado na edição de hoje do jornal Valor Econômico, o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomalskin, informa que a antecipação para 2013 das concessões do setor elétrico resultarão em prêmio para as concessionárias mais eficientes e em incentivo para a redução de gorduras, no caso das menos eficientes. Portanto, senhoras e senhores senadores, é inquestionável a necessidade de diminuição das tarifas de energia, uma das mais altas do mundo. As mudanças no setor precisam considerar o consumidor, mas precisamos de cautela para evitar distorções ou insegurança no marco regulatório do setor elétrico. Estamos falando de um setor muito sensível, altamente dependente de investimentos, não só nacionais como também estrangeiros, e essencial para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. A redução das tarifas será mais benéfica se conseguir atingir positivamente o maior número de pessoas e empresas. O parágrafo 2º do artigo 15 da medida provisória diz o seguinte: os bens reversíveis vinculados às concessões de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2000, independentemente da vida útil remanescente do equipamento, serão considerados totalmente amortizados pela receita auferida pelas concessionárias de transmissão, não sendo indenizados ou incluídos na receita prevista. É preciso considerar, nesse caso, que as empresas transmissoras planejaram e construíram diversos ativos, como subestações e linhas de transmissão em datas próximas e anteriores a 31 de maio de 2000. Além disso, vários ativos foram substituídos ou modernizados para atender os requisitos exigidos nas regras de concessão para a prestação dos serviços de transmissão. Esses investimentos foram capitalizados conforme as regras regulatórias vigentes, segundo a Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a ABRAT. Por isso, todo ativo ainda não amortizado, independente da data de início da operação comercial, precisa ser indenizado. Parece óbvio, mas é uma forma de cumprir contratos, garantir a continuidade dos investimentos feitos e de tratamento isonômico aos segmentos de distribuição e de geração. Antes do relatório da MP 579, a ser apresentado pelo senador Renan Calheiros, é preciso prestar atenção ao parágrafo 4º, também do artigo 15 da mesma MP. O texto diz assim: as tarifas das concessões de geração de energia hidrelétrica e as receitas das concessões de transmissão, prorrogadas ou licitadas, levarão em consideração, dentre outros, os custos de operação e manutenção, encargos, tributos e, quando couber, pagamento pelo uso do sistema de transmissão e distribuição. Neste caso, senhor presidente, é preciso deixar claro os serviços a serem prestados. Isso é uma forma de estimular os investimentos necessários para a prestação dos serviços de operação e manutenção, garantindo a qualidade do sistema. São necessárias metodologias de cálculo que possibilitem uma avaliação perfeita da receita e dos valores que envolvem os agentes reguladores do setor e demais envolvidos. As informações precisam ser claras, transparentes e simétricas. As obrigações das concessionárias também precisam estar explícitas, muito claras, sem variação que causem o desequilíbrio contábil e financeiro das empresas. Novos investimentos, como a substituição de equipamentos ou outros ajustes que geram custos e encargos, só são possíveis com normas muito claras. Por esses motivos, apresentei ainda as emendas 177 e 179, com base nas sugestões da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia e de Consumidores Livres, ABRACE,
Na 177, sugiro que 30% da energia velha das usinas que terão as concessões prorrogadas sejam destinados ao mercado livre para leilão. Esse mercado do setor elétrico, peço a Vossa Excelência apenas uma atenção, senhor presidente, que já estou terminando. Esse mercado é importante porque as operações de compra e venda de energia elétrica são feitas em condições mais competitivas, principalmente para os setores que consomem muita energia, como é o caso dos setores automotivo, alimentício, siderúrgico e químico. No caso da emenda 179, sugiro a retomada do regime cumulativo dos impostos que incidem sobre o setor, como PIS, PASEP e COFINS. Quando esses dois impostos deixarem de ser cumulativos, no caso específico do setor elétrico, houve um aumento de 70% da carga tributária de PIS, PASEP e COFINS incidente sobre a cadeia da energia elétrica. Carga tributária maior é tudo que o setor elétrico não pode neste momento. Portanto, senhoras e senhores senadores, não podemos olhar a MP apenas sob uma ótica ou outra. É preciso ser coerente e considerar as limitações do setor elétrico, do governo e dos consumidores de energia. Não podemos deixar que o fantasma dos apagões continue rondando a nossa economia. Precisamos entender que muitos investimentos deveriam ter sido feitos no setor elétrico e não foram. Em várias partes do país temos graves problemas que afetam as concessionárias de energia, mas também os consumidores. São os chamados gatos, aquelas ligações clandestinas que se espalham pelo Brasil como forma de furtar a energia. É preciso olhar também que o custo da energia industrial encarece os produtos vendidos aos consumidores. Não existe produto sem energia. Sem infraestrutura moderna, e o setor elétrico faz parte dessa lógica, não há desenvolvimento nem geração de riqueza. Além das cooperativas de eletrificação rural, os consumidores de pequeno e médio porte também precisam ser considerados nesse debate, como os shopping centers, os hospitais e os empreendimentos que demandam uma quantidade considerável de energia para atender um público significativo de consumidores. Somente assim criaremos as condições necessárias, como marcos regulatórios seguros, para aumentar nossa capacidade de investimento. Uma reportagem publicada hoje no jornal Estado de São Paulo mostra que o país precisa dobrar os investimentos em infraestrutura, incluindo, obviamente, o setor elétrico, para conseguir fazer nossa economia crescer 4% ao ano. Ou seja, os investimentos do setor deveriam crescer entre 4% e 6% no mínimo. Os especialistas ouvidos nessa reportagem avaliaram que só o setor privado tem capacidade e agilidade para enfrentar esse desafio, pois apenas 2% do produto interno bruto são aplicados em infraestrutura e logística. Portanto, senhoras e senhores senadores, o meu apelo é para que o consumidor e as cooperativas de eletrificação rural não sejam perdidos de vista nesse debate. Precisamos de coerência para ter atenção às demandas das grandes empresas, dos investidores e daqueles com maior capacidade para ampliar os investimentos na nossa infraestrutura, mas sem esquecer, claro, as organizações com menor poder econômico e também as preocupações sociais desta MP com a redução do custo da tarifa para os usuários domiciliares. Muito obrigada, senhor presidente, pela concessão do tempo.